Liberar. Ei, meninos, boa tarde, boa tarde. E aí, tudo bem, Maria, João, como vocês estão? Tranquilo? Estou com a gente? Pois é. Sexta-feira, tá chegando aí a data da prova. Como vocês estão? Tranquilo? Vai dar tudo certo, gente. Fé em Deus. E muito estudo, né? Esforço, dedicação, foco, essas coisas são necessárias para a gente conseguir se destacar lá na hora da prova. E aí, João, tranquilo, tranquilo. E você? Vive, acabou de entrar. Vamos lá, vamos começar a aulinha aí de matemática? Aqui, eu espero que todo mundo esteja com a apostila em mãos, tá? Desejo que todos aí presentes nesse momento, caiu aqui o negócio do canetão, todos presentes nesse momento estejam portando o caderno de matemática, certo? As questões que eu mesma separei para a gente destrinchar até o final do curso, porque é a partir dele que a gente vai reforçar todo o conhecimento que é mais cobrado aí nas provas de pré-técnico, tá bom? Tranquilo? Então, bora lá. Nós, na última aula, estávamos fazendo questões de razão e proporção e regra de três. Na última aula, nós fizemos questões de regra de três, foi as últimas questões que a gente resolveu, foi as questões da página 14, e a gente estava fazendo a regra de três, né? Composta e simples, lembrando que a simples contém somente duas informações, enquanto a composta tem mais de duas, três, quatro, cinco, seis, assim por diante. Eu ensinei um macete de como resolver. Ok. Aí, como sempre, fica, pelo que eu estou percebendo aí no decorrer das aulas, sempre no início de uma aula, eu termino o conceito passado. Eu estou achando isso interessante que a gente revisa um pouquinho que a gente viu antes e aí começa um novo conteúdo. Lembrando que eu estou adicionando lá no sala de aula as atividades. E eu preciso que vocês façam ela. Porque, gente, só vai se destacar na prova quem realmente quer passar tem que fazer os exercícios, porque a matemática, você aprende os macetes, entende uma questão, já vê o que é que está pedindo nela, a partir de exercícios, a partir do decorrer que a gente vai fazer exercícios. O que eu estou querendo dizer? Que a gente não inventa muita coisa, quando vai fazer as questões, né? A gente não fica inventando coisa, não. Sempre tem um mesmo jeitinho de fazer uma questão. É o mesmo jeitinho, sabe? Sabe aquele núcleo? É a mesma coisa. A gente só vai, né, mudar ali a interpretação, mas a forma ali do que é aquilo, você já tem que pegar essa essência a partir do momento que você resolve exercícios. Não adianta, gente. Não adianta vocês ficarem só vendo a videoaula, não vai dar certo, não. Aqui é para resolver o exercício. E eu não falei isso, mas quem quiser antes das aulas, já começar a tentar fazer alguns exercícios e tirar a dúvida desses daqui, não da tarefa do Google Sala de Aula, mas da apostila, fica à vontade, que também será muito bom. Beleza? Quem aí já chegou? O Eric, o João, a Vívia. Vamos lá, então. Ó, nós estávamos trabalhando com o conceito de regra de três, e a questão difícil, ela é difícil em sua interpretação, porque tem muita pegadinha e a gente vai achar que fazer de outra forma é o correto. Mas olha só, deixa eu colocar aqui a página 14, tá? Estamos vendo regras de três, página 14, ok? Estamos fazendo questões envolvendo regra de três. E aí, essa questão é a questão. Peraí, caiu a tampa. É a questão difícil. Bora lá então, gente. Nessa questão difícil, vai envolver grandeza de medida, tá? E aí ele vai falar um seguinte para a gente. Eu peguei ela aqui e começar a ler para a gente. Ó, é do Enem, tá? Por isso que eu considerei ela difícil ali, nível de ensino médio, mas que pode ser totalmente cobrada numa prova de nível fundamental, tá? Não tem problema nenhum. Ó,
Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. E aí a gente tem os ingredientes: 640 gramas de farinha, equivalente a 4 xícaras, 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres de medida. Posto que na mesma colher de medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres? Então, ele quer saber cada xícara equivalente na receita equivale a quantas colheres. Então, ele quer saber quantas colheres que eu tenho que tirar dentro daquela xícara para ter a medida exata da xícara. É isso. Então, nós precisamos saber quanto que equivale uma xícara, quanto que equivale uma colher, e depois fazer uma divisão. Isso daqui é a divisão. Beleza. Primeira coisa que eu faço em todo o exercício é anotar. Então, eu vou anotar. Vamos primeiro anotar a xícara. A nossa xícara, pelo que ele falou para a gente, tem 640 gramas para 4 xícaras. Meu Deus, que bom. Ótimo, maravilhoso. Temos 640 gramas para 4 xícaras. Tranquilo. Aqui daria para mim fazer uma regra de 3, porque eu estou querendo saber a medida de uma xícara. Porque eu preciso da medida de uma xícara para saber quantas colheres equivale a cada xícara. E nesse caso aqui, a gente vai fazer só uma divisão. Poxa, 640 são 4, então uma é só pegar 640 e dividir por 4. Então, eu vou pegar 640 e dividir por 4. Fração é divisão, todo mundo sabe. Fração é divisão. Então, nós vamos pegar 640 e dividir por 4. Isso daqui vai dar 160. Aí, lá na hora da prova, você vai montar essa conta, pelo amor de Deus. Você vai fazer de cabeça, não, que você pode errar. Beleza. 160 gramas tem cada xícara. Mas você também não sabe quantas gramas tem cada colher. Porque você vai pegar o total da xícara, dividir pela colher e vai ter o resultado de quantas colheres que você vai precisar. É lógico, é simples, não tem erro aqui. Então, vamos agora para as colheres. Colheres. Ok? Ele vai falar para a gente o seguinte: vai falar que nós temos 16 colheres, perdão, 16 gramas a cada 2 colheres. O que que você vai ter que fazer? 16 dividido por 2. Nós vamos ter 8 gramas para cada colher. Maravilha! Ó, eu tenho aqui em cima o valor da xícara e embaixo o valor da colher para cada uma unidade. Então, uma xícara cabe 160 gramas, uma colher cabe 8 gramas. Quantas colheres cabe dentro de uma xícara? Entender? É claro que nem a colher inteira. Quantas gramas da colher? Vocês entendem? Ó, vamos então fazer divisão. Perceba só que eu vou ter que pegar 160 gramas da xícara e dividir para cada 8 gramas da colher. Isso daqui vai dar 20 colheres. Acabou, matando a questão. Por incrível que pareça, é uma questão até que fácil de resolver, mas difícil de interpretar. Que é a situação que já aconteceu comigo e já aconteceu com vocês. Imagina que você quer reproduzir ali uma receita. Ah, eu lembro que na época eu queria tanto fazer aquele tal de bolo de micro-ondas, sabe qual que é? Tava na fama. Bolo de micro-ondas. Só que as medidas do povo lá do TikTok, do Instagram, etc., é umas medidas porque é diferente da que eu tenho. Eu tenho colher, eu tenho xícara. Eles não, eles falavam gramas, não sei o quê, porque são cozinheiros, né? E não tem o material certo. E aí eu tentava reproduzir aquilo ali, não dava certo de jeito nenhum, porque eu não fazia a medida exata, eu não fazia essa conta. E até na culinária tem muita matemática, beleza? É isso aqui. A pessoa não tem xícara, tem apenas colher. Então ela vai precisar de 20 colheres a cada xícara que ela gastar. Tranquilo? De boa? Manda um ok aí, por favor, no chat e vamos para a próxima.
Agora eu vou precisar do quadro todo. Deixa eu colocar a letra. A letra B. É 20, né? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. E aí, Gabriele? Tudo bom? Vou já entrar aí? Ó, nós agora, eu vou pagar isso aqui tudo, porque eu vou precisar do quadro, que agora eu vou ter que ensinar um pouquinho do conteúdo. Nós vamos entrar no conteúdo de matemática financeira, que é o cálculo de juros, tá? Nós vamos entender o que é juros, nós vamos diferenciar um juros simples de um composto e aprender a fazer conta, né? Com essas informações. Primeira coisa que a gente, na matemática financeira, precisa entender é o conceito de porcentagem, ok? Então, eu vou dar um resumão. A porcentagem, ela é um número, certo? Que vai de 1 a 100. Ou se for 200%, de 1 a 200, depende da porcentagem. Mas normalmente ela vai de 1 a 100, ok? E sempre que eu falo porcentagem, eu estou dizendo por 100. Por quê? Vamos aqui, quem tem aula comigo sabe que eu adoro desenhar, fazer uma bateria, ó. Beleza? E essa bateria do celular está preenchida pela metade. Eita, pulei mais que a metade aqui dela. Pensa que essa daqui é a metade, tá, gente? Eu sei que não está na proporção certa, mas a gente vai considerar aqui. Tem a bateria ali do seu celular. Ela não está pela metade? Se a bateria está pela metade, aparece que informação lá para vocês? Aparece em porcentagem 50%. Maravilha. Então, 50% em porcentagem. Aí, a gente também tem uma outra forma de representar a porcentagem, que é a infração, que é um número por 100. Então, eu vou colocar A sobre B, para ser uma representação. Deixa eu escrever aqui fração, para de ser isso. Fração. A representação dela com fração é um número por 100. Então, eu diria que é 50 por 100. Só que 50 por 100 são números muito grandes, então eu irei simplificar. Vou simplificar a fração, o numerador e o denominador, por 50. Maravilha! Simplificando por 50 vai ser 1/2. Então, 50% também é 1/2. É metade, é meio. E além dela ser representada como fração, ela também pode ser representada como decimal, que é o nosso famoso número com vírgula. Ok? Gente, o que é meio, né? Na vírgula. Quando eu tenho R$ 1, divido para 2, eu não fico com 50 centavos? Ok? Então, meio na vírgula é 0,5. A fração não é 1/2? Pega 1 e divide por 2. Logo que fração é divisão. 1 dividido por 2 não tem como, adicionar vírgula e acrescento 0. 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 2 é 10. Maravilha, 0,5. Não sei qual que é o valor na fórmula de número decimal. Divide o que você achou na fração, porque a fração não é difícil de escrever. Ó, sendo assim, vamos continuar aqui. 50%. Agora eu vou fazer 25%, ok? 25% em fração, pode ser 25/100. Só que esses números são muito grandes, eu vou simplificar por 25. Logo que 25 e 100 divide por 25. 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é o 25 que repete 4 vezes. Então, é 4. Mas quanto que é isso daqui em número decimal? 0,25. Essa daqui, 1/4, é muito famosa.
Beleza, então acho que aqui a gente já conseguiu entender mais ou menos como que funciona aí a fração. Ela pode ser representada como número decimal, como fração e porcentagem, tá bom? Como que, já entendemos como funciona a porcentagem. Beleza, por que que eu estou ensinando porcentagem? Porque na matemática financeira, juros é cobrado a partir de uma porcentagem. Então, eu preciso que vocês entendam isso daqui para a gente poder avançar. Outra coisa que é muito importante é saber a conversão, vou apagar essa bateria aqui, é saber a conversão do decimal, vou colocar aqui da porcentagem para decimal. Vocês têm que entender que a porcentagem 100%, até 100%, ela vai de 0 a 1. Então, 50%, 30% está entre 0 a 1 em número decimal. Logo, vai ser um número com vírgula. Observa só que quando eu tenho 25%, a gente falou que é 0,25. Quando eu tenho 30%, isso daqui é 0,3. Preciso colocar o zero aqui? Não, mas quem quiser colocar, fique à vontade, não tem problema. Eu acho que é acrescentar número. Se eu tenho 1%, vou colocar aqui um outro valor. 5%, isso é 0,05. Olha a diferença. 43,2% é 0,432. 0,2% é 0,002. Espero que aqui vocês tenham entendido como que funciona essa conversão de porcentagem para decimal. Ok? Beleza. Juros. Juros, ele pode ser algo a favor ou contra, tá? E aí é a educação financeira que vai fazer essa educação mesmo, que vai fazer com que você compreenda e saiba aonde os juros vai ser bacana para você ou ruim, ok? Juros é uma porcentagem em cima de um valor que você vai aplicar ou que você está devendo. Então, quando você atrasa uma conta de água, luz, você atrasou ela saiu, tinha até tal data para pagar e você não pagou naquela data, certo? Vou começar a desenhar. Então, você tinha uma conta, né? Uma conta. Vou colocar aqui que você tinha a CEMIG. E você tinha que pagar até o dia 23/10, ok? Só que você fez o quê? Não pagou. E ela custava exatamente R$ 100. Eu adoro trabalhar com número. Beleza, ela custava R$ 100. Você não pagou. Você desrespeitou, então, essa data, hein? E sem partir do dia 24/10, você vai ter que pagar R$ 100 mais uma multa, que é os juros, de 5% a cada dia. Gente, eu não sei se isso daqui é verdade, não. Isso é um exemplo, eu tirei da minha cabeça. Eu não sei se a CEMIG é assim mesmo, não. Mas, normalmente, a lógica para quando você atrasa uma conta é a mesma. Então, olha só, você não pagou no dia 23 e no dia 24 você vai pagar 5% do valor. Então, 5% de 100 a cada dia. Isso se chama juros. Não é um juros a favor, lógico, que aqui você vai estar devendo. Agora, olha a seguinte situação. Está querendo juntar dinheiro. Tem ali, bonitinho, vou fazer aqui um símbolo de dinheiro. Tem a sua poupança, que é quando você guarda dinheiro no banco. Então, você vai guardar o dinheiro lá na instituição do banco. Não é uma casa, é o banco, tá? Fazer uma colocação assim, seu banco, ok? Então, você vai guardar o seu dinheiro lá no banco. E aí o banco fala assim, colega, pode guardar seu dinheiro aqui comigo. Guarda esse dinheiro comigo e aí eu te devolvo esse valor. Então, o banco vai devolver esse valor com taxa de juros.
Então, você vai deixar seu dinheiro guardadinho, mas ele não vai ser ruim para você, não. Eu vou te dar um valor ali de volta, tá bom? Então, ele vai dar os R$ 100 quando a pessoa quiser resgatar esse valor, tá bom? Mais 0,03% ao mês. É pouco, né? É muito pouco. Olha só, para quando você está devendo é 5%, para quando você está ganhando é 0,03%. É a vida, né, gente? Por isso que muita gente, todo mês, aplica um certo valor na poupança. Aplicar é colocar, é guardar. E aí ela vai e guarda todo mês R$ 100, porque aí não vai ser 0,03% de 100. Vai ser do valor que ela vai colocando. Tem gente também que investe em ações imobiliárias, ação mesmo, né? Que eu esqueci o nome, mas as ações, né? Da Apple, etc. E tem galera também que investe em. Ah, eu esqueci o nome, mas é isso. Poupança, ação e ação imobiliária, as que eu lembro. Então, deu para entender o que é juros? Juros é essa taxa que cobra acima de um valor. Nós temos dois tipos de juros, tá? Nós temos o juro simples e o juro composto. Qual que é a diferença? O juro simples, ele vai cobrar uma porcentagem em cima de um valor, todo mês em cima de um valor fixo. O juro composto, ele cobra em cima de um valor que você tem, e aí cobra em cima desse valor. Vou explicar melhor. Ó, agora nós vamos entrar em juros simples e composto. Vamos entender a diferença. Vamos simples e aqui composto. Beleza. Juros simples vai cobrar uma porcentagem sempre em cima de um mesmo valor. Não vai mudar. É sempre em cima de um mesmo valor. O juro composto vai cobrar juros dos juros. Então, em cima daquele valor dos juros, ele cobra mais juros. Por isso que é composto. Então, imagina a situação de uma pessoa que está devendo R$ 100. Adoro trabalhar com 100, ok? Ela está devendo R$ 100. Se for um juro simples, no primeiro mês, e aqui a gente vai trabalhar mês, no primeiro mês, ela vai ter de responsabilidade para pagar 100 mais 10% de 100. No segundo mês, ela vai ter que pagar 100 mais 10% do 100, que é no mês passado, se caso não pagar, mais os 10% de 100. Entendeu? Então, ela sempre vai ter que pagar 10% de 100. 10% de 100 é R$ 10. Então, no primeiro mês, ela vai ter que pagar 110. E aqui a porcentagem é de 10%. No segundo mês, 120, porque é mais os 10. No terceiro mês, 130, 140. É sempre em cima de 100, ok? Então, eu vou colocar de uma forma aqui melhor. Segundo, terceiro mês e quarto. No primeiro mês é 100 mais 10. No segundo mês é 110, que é o valor do primeiro, mais 10, ok? No terceiro, 120 mais 10. No quarto, 130 mais 10. Então, é sempre em cima de um mesmo valor. Ela sempre está pegando 10% de em cima de 100, não muda. No composto, já vai mudar. No primeiro mês, a pessoa vai ter que pagar R$ 100 mais aqueles 10%, certo? Que é os R$ 10. No segundo mês, ela vai ter que pegar 10% de 110 mais os 100 que ela deve. Entendeu? No terceiro mês, 10% de 120 mais os 100 que ela deve. Tá vendo? No quarto, 10% de 130
mais os 100 que ela deve. Então, o que que ele está fazendo? Ele está pegando juros de juros. Aqui já tem uma taxa de juros e ele vai cobrar em cima dela. Já tem essa taxa de juros, ele cobra em cima dela. Já tem a taxa de juros, ele cobra em cima dela. Por isso que os bancos preferem o juro composto. Porque é assim que eles recebem mais dinheiro com juros. O banco ganha dinheiro com juros. O problema é que a gente acaba não tendo uma boa educação financeira, acaba atrasando as contas e pagando mais do que deve. Nesse caso aqui, o melhor é o simples, né? Eu concordo. Mas os bancos não estão preocupados com a sua vida financeira, com a sua vida, se você não vai ter dinheiro para comprar a sua comida, pagar a sua luz. Não, ele quer o dinheiro dele. E foi você que arcou com esse compromisso de todo mês pagar em tal data. A gente sabe que imprevistos acontecem, mas eu não estou nem aí com a sua vida. O banco é tipo assim, entendeu? Ó, sendo assim, agora a gente vai estudar os juros simples e depois o composto. Juros simples é calculado pela seguinte fórmula. Sempre me deixa explicar. Juros é igual a capital vezes I vezes T. Tá bom? Deixa eu prestar atenção na hora, senão atraso. Olha só. Nós temos que entender quem são cada uma dessas palavrinhas. O J, obviamente, é dos juros. O C é do capital. O I é da taxa. Quem que é a taxa? A porcentagem. E o T é o nosso tempo. Quanto tempo que a pessoa vai demorar para pagar essa conta? Olha só. Taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de medida. Como assim? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em ano. Entendeu? Outra coisa, a taxa vai estar em porcentagem, mas a gente não pode escrever essa taxa como 50% na conta. A gente tem que transformar ou em fração ou em decimal. E aí, é por isso que eu ensinei porcentagem. Tá vendo? Vamos prestar atenção aqui, que aqui a gente descobre os juros. A gente descobre o quanto que aqueles juros rendeu. Nós vamos ter uma outra fórmula que é do montante. O que é o montante? É pegar a quantidade de juros mais o capital. O que é o capital? O valor que foi aplicado, ou o valor que você está devendo. E somar. Nós vamos ter o M de montante. Montante é tudo. Sendo assim, eu acho que nós estamos preparados para fazer a questão fácil da página 14. De juros, tá, gente? Não precisa nem falar que é de juros, né? Então, vamos aqui, deixa eu conferir se é a página 14 ou página 15. Vou colocar aqui, página 15. Ok? Na página 15, vai falar o seguinte para a gente, que tem um pequeno investidor. Investidor é a pessoa que está aplicando ali um dinheiro pensando no futuro, que é quando você guarda dinheiro e acumula aquilo, no final você pode pegar aquilo ali para investir em alguma coisa, num carro, numa casa. E, por favor, gente, se você estiver trabalhando, já junta dinheiro, tô falando sério. Ó, então, o pequeno investidor decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto, que é um tipo de investimento, Tesouro Direto. Um fundo de investimento muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional. Foi o que eu expliquei aqui da poupança. Considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano, no regime de juros compostos, quanto uma aplicação de R$ 100 renderia ao final de 2 anos? Sempre o exercício vai te falar se é juros simples ou composto, não se preocupe, ele vai te falar. No caso aqui, ele está falando que a gente tem um aplicador, né? Que ele vai investir R$ 100 no Tesouro Direto, a uma taxa de juros tal, com um tempo tal, que ele vai deixar aquele dinheiro, e ele quer saber quanto de juros aquilo ali rende para ele. Outra coisa importantíssima aqui nessa questão é que o tempo, ele não está
no mesmo que a taxa, que é a porcentagem de juros. A gente vai entender melhor agora. Primeira coisa, quando eu faço questões de juros, é escrever a fórmula. Capital vezes I vezes T. FIT, juros é igual a capital vezes tempo vezes taxa. Quem que é os juros, quem que é o capital, quem que é a taxa, quem que é o tempo. Faça isso, que vai ser um guia muito importante na sua resolução. Ó, uma aluna hoje falou assim comigo, né, de manhã, mas aqui, na prova vai ter esse passo todo? Não. Eu faço passo a passo para vocês entenderem tintim por tintim. Mas lá na hora da prova, vocês vão fazer, ó, evitar muito isso, entendeu? Você já pode ir colocando quem é cada coisa na fórmula. Eu faço passo a passo. Mas vocês, na hora de fazer, não precisam se preocupar com isso, tá bom? Ó, juros eu não tenho. Por incrível que pareça, eu não tenho aqui meus juros. Então, é os juros que eu vou descobrir. Beleza. Olha só. Ele fala aqui que tem um investimento de 7%. Ah, gente, eu estou fazendo a questão de juro composto. Que vergonha. É a questão fácil de juro simples. Vou ler de novo. Eu estava lendo a questão fácil de juro composto. É aqui de cima, juro simples. Eu tô aqui, gente, mas essa fórmula aqui tá errada. Ó, no balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192 reais. O capital aplicado foi de... Então, ele quer saber qual que é o capital com as seguintes informações que foi aplicado por essa empresa. Então, ele te fala o seguinte, que nessa empresa rendeu R$ 192 reais de juros. Então, rendeu R$ 192 reais de juros. Você bota aqui. Mas a gente não tem o capital, então vai ser o nosso X, que a gente não sabe. Outra coisa que ele fala é a taxa. A taxa é de 30% ao ano. Que aí que está o problema, aí que está a maldade. O tempo é de 8 meses. Isso daqui não pode. Um está ao ano e outro está em meses. Isso é um problema. O que que eu vou fazer? Porque eu só posso fazer a operação quando estiver na mesma unidade. Observa que aqui está o ano e aqui está o mês. Eu vou pegar ao ano e transformar em meses. É muito mais fácil eu pegar uma coisa ao ano e transformar em mês do que pegar mês e transformar em ano. 8 meses é quantos anos? Entendeu? Então, eu vou pegar essa taxa aqui e vou converter ela. Como? Se é 30% ao ano e quero transformar em meses, é só dividir por 12, porque eu sei que um ano tem 12 meses. Isso daqui vai dar 2,5% ao mês, ok? Só que eu não posso escrever 2,5. Eu vou escrever 2,5 sobre 100, porque não é porcentagem. Beleza. Tenho minhas informações, vou substituir na fórmula. Qual que é a fórmula? Juros é igual a capital vezes I vezes T. Quem que é os juros? 192 é igual a capital. Quem que é o capital? X vezes I. I é quanto? 2,5 sobre 100. Nem vai me xingar aqui de 2,5 sobre 100. Eu sei que não pode isso daqui, mas eu vou deixar dessa forma, porque não vai mudar muita coisa, não. Vezes 8. Ok? Observa aqui que eu vou ter que multiplicar 2,5 vezes 8, então 192 é igual a 2,5 vezes 8 é 20, se eu não me engano. Então fica 20x sobre 100, ok? O que eu faço aqui? Por isso eu gosto de transformar em fração, porque dá para a gente simplificar. E aí fica 192 é igual a 2x sobre 10. Esse 10 está dividindo, passa para lá, multiplicando. 192 vezes 10 é igual a 2x, ok? É esse passo a passo que você não precisa fazer na hora da prova. É isso daqui que dá para você já, ó, fazer direto, não tem problema nenhum. É o certo. Só que eu gosto de fazer porque eu estou ensinando. Então, 192 agora vai virar 1920, que é igual a 2x. Esse 2 não está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então,
Então, 1920 é igual a x e, é claro, sobre 2. Logo, gente, pelo amor de Deus, para acabar, observa só que a resposta vai ser 960. Acabou, matamos essa questão. A resposta é a letra C de casa, ok? C de certo. Alguma dúvida? Super fácil a fórmula, né? Não tem nada muito difícil aqui, não. Eric, Vivian, João, como que tá? Tá dando para entender? Tem mais gente? Tem muitas pessoas, tem. Eu não consigo ver os livros. Tem 7 participantes. A Maria tá aí, parece tranquila, é realmente, João, é muito tranquilo. Essa daqui é tranquila. Essa daqui eu adoro. A composta é muito chata, eu não gosto, não. E eu posso falar que é chato, sim, que eu não sou obrigada a gostar de tudo, não. Ó, agora estamos na página 15, eu vou colocar aqui, nós vamos fazer a questão mediana, tá? Questão mediana aí não é tão difícil, não. Deve ser fácil. Deixa eu colocar aqui, página 15, e a gente está fazendo a mediana. Ai, que letra bonita. Ó, questão mediana vai falar que durante quanto tempo um capital deve ser mantido em um investimento a juros simples com taxas de 2% ao mês, para que ele gere um montante que seja o dobro de um capital investido. Tá. Aqui, nós devemos fazer uma simulação. Então, se ele aplicar R$ 100, qual vai ter que ser o tempo que ele vai ter que deixar aquele dinheiro guardado para que rende o dobro do montante? O dobro, para que o montante seja o dobro. O dobro, como assim? 2 vezes o tanto que ele investiu ali. Se ele investiu R$ 100, o dobro é 200. Então, vamos dissertar um pouquinho sobre essa informação e entender o que está pedindo. Ele fala o seguinte: o capital, tá, gente? É 100. E aí o montante tem que ser o dobro. Dobro do capital, certo? C é o capital. Capital. Então, pela lógica, eu tenho 200 de montante para que o meu capital seja 100 mais os juros. Não é assim a fórmula do montante? Juros mais capital? Sendo assim, o nosso juros tem que ser 100. Porque 100 mais 100, 200. Deu para entender? Uai, parece tranquilo por enquanto, tá? Ficando assim, então nós descobrimos que o nosso capital é 100, que nosso juros é 100. Bora lá para a fórmula? Juros é igual a CIT, certo? Capital, taxa e tempo. Quem é juros, quem é capital, quem que é a taxa, quem que é o tempo. Vamos entender o que ele vai falar. Tem que fazer isso? Tem, uai. Como você vai fazer, substituir uma fórmula, os valores, sendo que você não sabe nem quem são esses valores? Ó, os juros, a gente viu que tem que ser 100, para ser o dobro, né? O capital. Então, o capital também vai ter que ser 100, tá aqui no montante de 200. Taxa é de, deixa eu ver, 2% ao mês. Lembrando que vai ser 2 sobre 100, porque é porcentagem, por 100. E aqui, o nosso tempo, não temos. É isso que a questão pede. E é por isso que ela é maldosa. Normalmente, a gente quer descobrir na questão os juros, mas aqui a gente quer saber o tempo. Pois é, questões são assim. E é por isso que vocês têm que fazer muito exercício para entender essa maldade. E essa maldade aqui não é novidade. Isso daqui é normal acontecer em uma questão sobre juros. Beleza? Então, vamos substituir. Juros é 100, que é igual a capital, que também é 100, para que os dois juntos dê o dobro. Montante, não é? Vezes I, que é 2 sobre 100, vezes o tempo, que é X. Eu não tenho, é uma letra que eu não sei, eu vou descobrir o valor dela. Aqui, por isso que eu gosto de transformar porcentagem em fração, dá para mim cortar. Vamos
ok? Simplifiquei. Então, 100 é igual. Preciso colocar 1 vezes 2 vezes x? Preciso fazer isso aqui? Não, mas eu faço porque você entender aonde que eu coloquei esse x, esse 1 aqui, que eu não sumi com ele, não. 100 é igual a 1 vezes 2, que é 2. 2 vezes x por x. 100. Então, esse 2 está multiplicando. Posso falar dividindo? Vocês já sabem todo o enredo. 100 dividido por 2, x é igual a 50. Mas lembra que eu estou trabalhando com meses. Observo aqui que está a 1 mês. E o tempo também vai ter que ser a 1 mês. Maravilha. Só que a resposta está não sei quantos anos e não sei quantos meses. O que você tem que fazer? Pega a quantidade de meses e divide por 12 para saber quantos anos. Então, eu tenho 50 meses, certo? Vou dividir por 12 para me saber quantos anos. 4, porque vai dar 48. Aqui eu já tenho a quantidade de anos, são 4 anos. Sobra quanto? 2. Esse 2 que sobrou é o que eu não consegui dividir. Logo, são os meses. Sendo assim, 4 anos e 2 meses. Vamos ver se eu sou esperto? M é igual a J mais 7? Sim. Eu coloquei aonde? Aqui, ó. M é igual a J mais C. Beleza. Aqui eu coloquei vezes, né, meu bem? É porque ele fala que tem que ser o dobro do capital. Então, se é dobro, é vezes 2, entendeu? Por isso que eu fiz assim, ó. Mas isso daqui não é fórmula, não. Isso daqui é o que o exercício pede. Ele fala lá no final, entendeu? Mas aqui a bonita aqui eu coloquei certo. Juros mais capital, na fórmula do montante. Deu para entender, meu bem? Se você não entendeu, eu estou aqui para te ajudar. Não, na fórmula. Aqui. Não, na fórmula tá mais. Ah, é isso aqui? É o igual. Vê se está dando para enxergar agora. Foi aqui? Ah, o igual ficou muito pequeno. Entendi. Obrigada, eu consertei. Eu arrumei aqui, tá bom? Ó, a resposta então é a letra E. Eu não, eu estou olhando o exercício de baixo, gente, que toque, mas eu tô certa, é a letra E. Tanto a difícil quanto a fácil, as duas são a mediana, né? A mediana e a difícil são a letra E, a resposta. Tem um spoiler aí da próxima que a gente vai resolver. Alguma dúvida? Vocês estão prontos para a difícil? Então, bora lá. Que a difícil ela é trabalhosa, né? Cansativa mesmo, não vou mentir, não. Ó, questão difícil vai te falar um tanto de coisa. E aí, dessas informações, nós precisamos tirar o capital, os juros, beleza? Então, vamos lá. Nós estamos agora na difícil. Ainda na página 15, tá? Difícil. Tá. Difícil é o seguinte. Ele vai falar que, no caso, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, tá? Um capital aplicado a juros simples produz um montante de 7.200 em 5 meses. E em 8 meses, esse montante passa a ser 7.680. Nessas condições, a taxa de juros aplicada a esse capital é de... Então, nós temos aí uma aplicação que ele pede a taxa de juros. Então, qual que é a fórmula? Juros é igual a capital vezes I vezes T, não é? Quem que é juros, quem que é capital, quem que é I, quem que é T. Ele vai falar que a gente tem em 5 meses, depois em 8 meses, né? Então, a gente não tem esse tempo exato aí, não. Tá. Depois ele fala que a gente tem dois valores, né, gente? A gente tem 7.200 e outro 7.680. E as condições são de juros aqui. Rapidão. Qual que é o I? Qual que é o T? Não tem nada. Não fala nada. É explícito. Igual as outras estavam falando. Ah, o capital é tanto, o negócio é tanto, o outro é tanto. Aqui não tem. Aí está o problema, a malandragem. Vou apagar. E aí, a partir da informação de 8 meses, 3 meses, a gente vai tirar tudo.
Pensa só, 7.200 era em 5 meses, ok? Depois foi para 7.680 em 8 meses. Quantos meses que passou? 3 meses, né? Beleza, vou deixar quietinho aí, que isso é importante. Ó, vamos entender quanto que gerou de diferença. Então, um mês era tanto, depois de 3 meses era tanto. Essa diferença é o custo de juros. Todo mundo concorda? Então, observa só que eu vou fazer. 7.680 menos 7.200. Aqui eu vou tirar a diferença. 480. Beleza. Esse 480 é os juros de quê? Em 3 meses. E aí um mês? Rende os juros de quanto? Nós vamos saber. Nós vamos pegar 480 e dividir por 3. Rende 160 a cada mês. Então, os juros que está rendendo em cima desse capital, que a gente não sabe o que é de 160 a cada mês. Então, se a gente pegar esse valor aqui, ó, de 7.200 e tirar os 5 meses de juros, já que cada mês é 160. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Se a cada mês é 160 de juros, eu vou pegar 160 e multiplicar com 5, que são 5 meses. Isso daqui vai dar para a gente R$ 800. Então, é R$ 800, beleza. Então, se eu pegar 7.200 e tirar os 800, que são os juros, eu vou ter o meu dinheiro limpo. Eu vou ter o meu capital. O meu capital vai ser exatamente de 6.400. Esse daqui é o capital. Então, vamos entender o que está rolando. Deixa eu ver. Tá. Ó, o que eu fiz? Eu entendi quanto de juros que tinha, depois eu vi quanto que era de juros a cada mês, eu vi que em 5 meses o cobrou 800 e peguei o valor que eu tinha no banco, que é 7.200, e tirei o tanto de juros que rendeu aquilo. Então, o banco estava pagando R$ 800. Sobrou para ele 6.400. 6.400 é o valor que ele investiu para ganhar os juros, que foi de 800. Maravilha. O que o exercício quer é a porcentagem de juros que está em cima desses valores aí. Agora que eu entro a fórmula, juros é igual a capital vezes T. Quem que é cada um? Juros vai ser R$ 800, lembra? Capital vai ser 6.400. E eu não sei, vou chamar de x sobre 100, porque é porcentagem. E o tempo, eu sei que são 5 meses. Gente, aqui, ó, eu anotei. 5 meses, tá vendo? Ok. Vamos, então, substituir e encontrar esse valor. 800 é igual a 6.400 vezes x sobre 100 vezes 5. 800 é igual. O que eu posso simplificar? Maravilha. 64 vezes x vezes 5. 800 é igual. 64, gente, vezes 5. Isso daqui vai dar... Calma, isso ainda não. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 5 que está multiplicando e passar para lá dividindo. Eu posso fazer isso. Então, 64, pego aqui, divido, e aqui fica 64x, ok? 800 dividido por 5 é 160. 160 é igual a 64x. Meu Deus do céu! Então, 160 dividido por 64 é igual a x. Pelo amor de Deus, x é quanto? X é 2,5. Beleza? Então, a resposta é que, nessa brincadeira toda de 5 meses, 8 meses, rendeu um tanto de R$ 800, que não é pouco, é muito, tá, gente?
Aí, a pessoa, ela estava aplicando o valor dela em uma porcentagem de juros de 2,5%. A resposta é a letra E. E aí, meninos? Essa daí eu já deixei claro que era difícil. Bem bichinho. Eu já deixei claro. Tem que ficar com esse jogo de cintura aqui, uai, tem que imaginar. É como se você fosse um financeiro, né? E aí tem um cara lá que tá querendo uma ajuda sua, e aí você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Imaginar, ó, era tanto, foi para tanto, tem que ficar nesse jogo de cintura. Não tem jeito. E você vai ter esse jogo de cintura, não, tá aguentando mais falar, tá parecendo um rádio, repetindo as coisas fazendo exercício, tá bom? Tem que fazer exercício, não tem jeito, vamos para juros compostos. O juros composto, a fórmula dele é uma fórmula mais complexa, mais rica, assim por dizer, porque o juros composto é juros sobre juros. A gente costuma falar que é uma exponencial. Enquanto o juros simples é dessa forma crescente, desse jeito, o juros composto é uma crescente dessa forma. Vocês conseguem visualizar o tanto que esse daqui cresce de forma exponencial, enquanto esse daqui de forma linear, eu diria? Então, o juros composto ele é desse jeito, são valores muito exorbitantes. A gente costuma falar que a pandemia cresceu assim. Como assim cresceu dessa forma? Ela estava bem pequenininha. Depois ficou gigante, de uma hora para outra, em pouco tempo, em curto espaço de tempo. Ok, vamos então para a página 15, juros compostos. Juros compostos, nós temos que entender a fórmula. A fórmula é dada por montante, que é igual a capital, e a gente abre parênteses 1 mais I elevado a T. Olha que fórmula estranha, né? E aqui o T, ele é um expoente, tá? Pois é, o tempo vai virar um expoente, porque em curto espaço de tempo o valor fica muito alto. Beleza, nós temos aqui, não cortei, né, gente? Vamos arrumar esse M aqui. Nós temos, então, essa equação aí, essa fórmula, né, dos juros compostos. Para perceber uma coisa? Eu não tenho informação de juros aqui, eu já tenho um montante. Então, nessa fórmula, ele não te fala os juros para depois você somar com o capital. Ele já fala tudo, direto e reto, não tem segredo. Aí, basta você entender que os juros vai ser o valor, né, total, menos o capital, você vai ter o tanto que é os juros. A gente vai fazer essa questão, vocês vão entender melhor o que eu queria dizer. Ó, é a questão que eu tinha lido. A primeira questão de juros que eu tinha lido era de juro composto. O pequeno investidor decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto, um fundo de investimento muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional, considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano no regime de juros composto. Quanto uma aplicação de R$ 100 renderia ao final de 2 anos? Let's go. Vamos anotar. Ele está querendo saber, então, os juros. Os juros é quanto, pelo amor de Deus? Ah, perceba que não tem juros aqui, não. Mas a gente vai achar esse carinha tirando do montante o seu capital. Então, vamos lá que eu preciso do meu montante. Então, você tem que anotar quem é o capital, quem que é I e quem que é o T. Ok? O capital, graças a Deus, é 100. A taxa, ela vai ser de 0,7%, né? De 7%, sendo assim 0,07. Ou, se você quiser, 7 sobre 100. Gente, eu vou ser sincera. Aqui não é melhor você anotar a porcentagem como fração, igual eu tenho feito. É melhor fazer como número decimal, por causa do expoente. Quando você eleva uma fração, é muito mais complicado do que elevar um número decimal. Se bem que eu vou ser bem sincera, eu acho mais fácil elevar uma fração, mas eu não vou falar disso agora, porque lá na física a gente gosta mais de fração. E o tempo é 2 anos. Lembrando que aqui é 7% ao ano, não esqueci disso não, isso é importante. Vamos aplicar lá na fórmula?
Montante é igual capital, que é 100, abre parênteses, 1 mais i, que é 0,07, elevado a 2. Então, o montante é igual a 100, vou resolver isso aqui. 1 mais 0,07, 1,07 elevado a 2. Misericórdia, né? Tem que fazer, tá, gente? Eu já procurei de todas as formas possíveis como que eleva um número decimal, sabe? É um expoente e tal, mas assim, é multiplicação na mão, ok? Aqui fica 100 vezes 1,07, que é 114, sim, deixa eu conferir aqui na minha colinha. A resposta aqui vai ser 1,1449, 1,1449 vezes 100. Lembra que esses dois zeros vai fazer com que esses dois números vá para frente, o 1 e o 4, tá vendo? Então fica 1,4, ou seja, 114,49. Maravilha, gente. Esse daqui é o montante, mas ele não quer o montante, ele quer os juros. Como que é a fórmula do montante? Montante não é igual a juros mais capital? Se eu pegar um montante que é 114,49, mais um juros que eu não sei, e o seu capital, que é 100, diferença? Quanto que teve que somar com 100 para dar 114,49? Isso mesmo, 14,49. Sendo assim, a resposta é a letra D, D de certo. Alguma dúvida nessa conta? Tá? Alguém está pelejando aí? Tá? Alguém está pelejando? Está achando difícil? Fácil, médica, o que vocês estão achando? Maravilha, vamos para a página 16. Página 16. Nossa, gente, como a aula online é diferente, né? Eu dou aula de preparação para o Enem, de noite. Eu e a Aissa chamando essa questão. Ah, que bacana, é. Tá ficando complicado. Aqui, eu dou aula de noite, e eu dou aula de preparação para o Enem, né? Na escola mesmo. Lá tem esse conteúdo, aí eu dou aula disso. E aí, eu fiz da mesma forma, porque é pouco tempo, né? A aula na escola tem uma aula por semana, a mesma coisa aqui. E lá é 50 minutos, aqui é 1 hora. E aí, gente, eu vou fazer a questão. E não tem tempo, não. Oh, meu Deus, e agora, hein? Vou continuar com vocês até um tempo, tá? Tem problema não, Marcos. Eu estou conversando aqui e vamos para a questão 2, porque eu tento seguir a mesma coisa que eu aplico de manhã. E de manhã a gente foi até a questão 2 aqui também, vamos para a questão 2. Ó, que é a questão mediana. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a minha experiência de trabalhar de noite. Ó, falando o seguinte, na página 16. E aí, eu não explicado não, mas a gente vai seguir o rumo. Nós temos, então, o Cefet 2023. Eu vi que muita gente quer passar para o Cefet. E ele fala que um cliente de um banco comparou diferentes investimentos de médio prazo, considerando dois modelos específicos. Então, ele tem um modelo que é o do juros composto e o do juros simples, tá? Então, eu vou anotar o composto e o simples. O composto é uma taxa, um capital de R$ 200, ok? Uma taxa de 5% ao mês, tá? E o tempo vai ser 1 ano. Deixa eu ver aqui, se vai ser 2 anos. Então, aqui, ó, a taxa é de 20% ao ano, e aí vai ser 2 anos, tá? Já que no juros simples, ele não fala o capital e não é 200 aqui, tá, gente? Perdão, eu estava lendo a questão de baixo. É 10 mil. Ó, o capital aqui a gente não tem. A taxa de juros a gente tem, é 10% ao ano, tá? O tempo a gente tem também, que é o mesmo, 2 anos, ok? Ele vai falar o seguinte: se eu fizer juros compostos, beleza?
que tem que ser o simples, o capital do simples, para que dê o mesmo valor do composto. Então, para saber, eu tenho que entender quem que é o montante do composto, né? Então, eu vou fazer a fórmula aqui do composto. Sendo assim, o montante é igual ao capital, que é 10.000, abre parênteses 1, mais 0,2, que é 20%, elevado a 2, certo? Certo. Deixa eu dividir aqui espaço. 1 mais 0,2 elevado a 2. Ok. Sendo assim, o nosso montante é igual a 10.000, 1,2, porque 1 mais 0,2 é 1,2 elevado a 2. O montante, ele vai ser, então, 10.000. Quanto que é 1,2 elevado ao quadrado? Vezes 1,44. Logo, o nosso montante é 1, 4, 4 e 2 zeros, né? Esses dois passam para frente, elimina esses dois zeros, são os que sobram. Então, esse daqui é o montante, tá? Qual que vai ter que ser o capital para que, na verdade, qual vai ser a minha porcentagem de juros, é isso que ele pede, para que eu consiga achar aqui nesse caso? Não, a porcentagem eu tenho, gente. Deixa eu colocar aqui. E os juros que eu não tenho. Ó, qual tem que ser o meu capital para que quando eu coloque na fórmula de juros simples, dê o mesmo valor que o montante. Então, aqui eu tenho duas letras que eu não sei, o capital e os juros. O que eu vou fazer? Utilizar a substituição, que é aquela conta que a gente aprendeu nas últimas aulas, que é equação, é sistema de equação. Quando eu tenho duas letras, eu tenho que montar duas equações. Então, vamos primeiro a dos juros. A dos juros simples é como FIT, não é? Então, juros é igual a capital vezes I vezes T, não é? Deixa eu separar aqui, vai ficar melhor assim. Ok, juros é igual a capital vezes I vezes T. Beleza. Juros eu não tenho, capital não tenho, I eu tenho, é 10 sobre 10, mas aqui eu vou colocar, nesse caso, 0,1. Só deixa eu conferir se é 0,1 ou se eu não troquei as meiotas aqui. Não, tudo certo, isso mesmo. Vezes o tempo, que é 2, ok? Então, juros é igual a C vezes 0,2. 0,1 vezes 2. Quem que é esse 0,1? É os 10 anos, que é 10 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,1. Lembra? Beleza. Aí eu descubro que juros é igual a quanto? 0,2C, que é multiplicado. Tá vendo que é multiplicando? Agora eu vou para a fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. Lembra que eu preciso de duas equações? Eu já tenho a minha primeira aqui, ó, agora é a segunda. Quem que é o montante? Tem que ser o mesmo do juro composto. Então, 14.400 é igual ao capital mais os juros. O que que é os juros? Eu descobri que é 0,2. Substitui. No lugar de juros, você não vai colocar juros, você vai colocar 0,2C, porque aí você tem uma conta só com C. Então, 14.400 é igual a C mais 2C é 1,2C. Aqui não tem 1 mais 0,2, 1,2. Logo, o capital é 14.400 dividido por 1,2. Sendo assim, o capital é de 12.000. Nossa, professora, pois é. E essa daí é a mediana, tá? Aconteceu, desconectou, né, Marcos? Não acabou a chamada, não, só desconectou. Isso, gente. Então, essa pessoa vai precisar aplicar 12.000 para que ela tenha o mesmo montante dos juros composto. Então, a gente consegue perceber que o juros simples não rende tanto quanto o composto. Sendo assim, a resposta é a letra A. Gente, a questão difícil não dá para fazer ela porque ela usa log, logaritmo. E a logaritmo a gente não resolve ela para questões do fundamental porque ela é exclusivamente do ensino médio. Então, não vai cair no Cefet, não vai cair no Coltec, nem nas outras provas de pré-técnico. Então, a gente não vai fazer a questão difícil de juros compostos, tá bom? Ganhei aí 5 minutinhos a mais, mas foi uma boa causa, né? Para terminar essa questão mediana. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão.
Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo de juros, que a gente já finalizou ele. Agora a gente vai começar com a geometria na próxima semana. Tá bom? Aqui, um beijão, a aula de hoje foi isso. Bom final de semana e bons estudos. Tá bom?